bem? Bom, essa semana que passou agora, morreu aquele que talvez seja um dos maiores quadrinistas de toda a história, né? Que é o Stan Lee. Inclusive, vários jornais deram a notícia, né? A Folha trouxe na capa, uma capa muito bonita, diga-se de passagem, chamada Morre aos 95 anos Stan Lee, o responsável por todos esses heróis. E na capa tem todos os super-heróis Marvel. Então, devido a essa perda para o mundo artístico, eu resolvi fazer esse vídeo prestando a minha homenagem ao Stan Lee, já que a obra do Stan Lee foi uma daquelas que mais influenciou a minha própria vida, né, como filósofo inclusive, né, porque o Stan Lee, ao longo dos quadrinhos dele, ele sempre trouxe uma obra muito interessante também do cunho de vista filosófico. Então a Folha trouxe, né, essa matéria sobre Stan Lee, inclusive aqui o Stan Lee bem jovem, né, a matéria interna do caderno ilustrado chamada O Pai dos Heróis, né, onde a Folha fala um pouquinho sobre a vida de Stanley Martin Lieber, né, o chamado Stan Lee. Ele usava esse pseudônimo Stan Lee porque ele acreditava que um dia ele seria um grande autor de literatura, né, e que quadrinhos sempre foi considerado uma coisa, uma arte menor, e que portanto ele iria guardar, né, o nome verdadeiro dele, Stanley Martin Lieber, para suas obras literárias e usar esse pseudônimo Stan Lee para os quadrinhos, né? Acabou que ele nunca se tornou, né, um grande autor de literatura, mas se tornou reconhecido mundialmente justamente pelos quadrinhos, né? Então todo mundo hoje conhece o nome Stan Lee, principalmente por causa dos filmes, né, da Marvel aí, que tem feito muito sucesso no cinema. O jornal Estado de São Paulo também trouxe um caderno especial sobre o Stan Lee. Agora ele já na idade que ele teria que, deixa eu ver aqui a notícia, né, no lançamento do segundo filme do Homem-Aranha, né? Então, já nos anos 2000, né, 2004, né, a idade que ele teria em 2004, né? A aparência dele já agora, mais recente. Inclusive com o cartaz do filme do Homem-Aranha 2 ao fundo, né? Então esse aqui é o Stan Lee hoje. Ele então veio a falecer agora essa semana, né, com 95 anos. Então foi uma vida muito plena, né, e uma longa vida, diga-se de passagem, né? 95 anos é uma longa vida, né? A Folha também, né, voltando à Folha, trouxe algumas análises no caderno interno dela. Então eu vou comentar com vocês hoje um pouco então sobre esse personagem, Stan Lee. Bom, primeiro, para quem aí gosta muito de ler biografias, tem duas biografias que saíram no Brasil sobre Stan Lee, né? Uma em quadrinhos, chama-se Incrível, Fantástica e Inacreditável. Então é a biografia em quadrinhos do Stan Lee, né? Ela conta a história do Stan Lee desde o seu nascimento e toda em quadrinhos, né? Que dá uma... Lógico, um autor de quadrinhos nada como uma biografia em quadrinhos. Uma outra biografia que saiu do Stan Lee aqui no Brasil é essa daqui, Stan Lee, o reinventor dos super-heróis, do jornalista Roberto Guedes, um brasileiro inclusive. Ela é fartamente ilustrada, uma biografia muito interessante também, né, contando toda a história aí do Stan Lee. Então, para quem tiver interesse em conhecer Stan Lee, o homem e a obra, né, eu recomendo essas duas biografias. Eu já as li, são muito interessantes. O Roberto Guedes é um dos melhores jornalistas brasileiros a trabalhar com histórias em quadrinhos. Bom, mas então vamos lá. O Stan Lee, ele começou como um tipo de faz-tudo na Marvel, quando a Marvel não era Marvel ainda, né? Quem quiser conhecer também essa história da Marvel, tem esse excelente livro, Marvel Comics, A História Secreta, né? A Marvel, ainda nos anos 40, quando ela não tinha o nome de Marvel, o Stan Lee começou a trabalhar, né, na Time, na época,
E ele era uma espécie de faz-tudo, entre outras coisas. Eventualmente escrevia quadrinhos, né, fazia o trabalho que seria de office boy, trabalhava no escritório e tudo mais. Só que os quadrinhos de super-heróis, eles tiveram, nos anos 40, principalmente final dos anos 30, começo dos anos 40, uma grande alta de vendas, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Então era comum capas onde Capitão América, Superman, etc. lutavam na Segunda Guerra Mundial, lutavam contra o Hitler e etc. Só que depois do final da guerra, os quadrinhos de super-heróis, a venda diminuiu muito, né? Eles não eram mais tão populares. E quem dominava o mercado das histórias em quadrinhos era a concorrente da Timely, que era a DC Comics, que existe até hoje, que é a editora do Batman, do Superman, né? Que não é a mesma editora do Homem-Aranha, dos Vingadores, né? São editoras concorrentes. O Stan Lee, ele trabalhava na Marvel, e a Marvel nessa época publicava muito quadrinhos de faroeste, romances para adolescentes, era nesse tipo de quadrinhos, ficção científica, que o Stan Lee trabalhava. Até que diz, né, o próprio Stan Lee, que um determinado dia ele chegou para a mulher dele e falou algo como assim, olha, eu quero desistir, né, porque quero fazer um trabalho mais sério, digamos assim. A mulher dele olhou para ele e falou assim, já que você vai desistir, aproveita e escreve aquilo que você gostaria de escrever. Mas nessa mesma época também o dono da Marvel, então Martin Goldman, ele ele viu na banca de revista, ele sabia que se vendia muito um título da DC Comics, que é a Liga da Justiça, que é uma junção de todos os heróis. E ele pediu para o Stan Lee justamente criar um grupo de super-heróis. O Stan Lee resolveu então criar um grupo de heróis, né? Que era uma coisa que vendia muito na editora concorrente. Só que ao invés de juntar vários personagens, como é a Liga da Justiça, o Stan Lee resolveu criar um grupo de super-heróis totalmente diferente. Ele criou uma família de super-heróis, que são esses heróis aqui, o Quarteto Fantástico. Então, o Stan Lee ele cria uma história, nós estamos na época da corrida espacial, né, em que Reed Richards, que é um cientista, ele projeta um foguete. Esse foguete vai ao espaço, no espaço ele recebe uma dose alta de radiação e essa radiação produz efeitos colaterais que é dar superpoderes para para os 4 tripulantes. O piloto, que é o Bam, que vira o Coisa, o próprio Reed Richards, que vira um homem elástico, né? O Senhor Fantástico, no caso, já que o Homem Elástico é o nome do personagem da editora concorrente. A Mulher Invisível, que é a mulher do Reed Richards, que fica invisível. Tocha Humana, que é irmão da Sui, a Mulher Invisível, que é a mulher do Reed Richards, que vira uma tocha humana, que faz uma referência a um outro personagem da Marvel, né? Então surge esse supergrupo que é o Quarteto Fantástico, que infelizmente no cinema ele não vai tão bem assim, né? Mas nos quadrinhos é um dos primeiros grandes grupos de heróis. Então aí a gente tem a primeira inovação do Stan Lee. Ele começa criando um grupo de super-heróis que é uma família. E como uma família, eles têm todos os problemas que uma família tem. Então eles brigam entre eles moram juntos no mesmo prédio, eles têm que pagar aluguel, né? No caso o Red Richards acaba se tornando milionário, mas ele acaba devido aos seus inventos, mas eles têm todos os problemas de convívio com uma família. O Tocha Humana é um rebelde, né? A Sue e o Red passam por alguns problemas no casamento, todas essas coisas de uma família. E aí o Stan Lee marca uma coisa que vai ser muito dele, que é levar os problemas cotidianos que todo mundo enfrenta para os quadrinhos de super-heróis, que não acontecia antes. Porque se você pega, por exemplo, o Batman é um milionário, tudo bem que ele passou por problemas que os pais deles foram assassinados, mas aí ele é um milionário, né, que combate o crime. Superman é um ser de outro planeta, né, que também combate o crime. O Lanterna Verde recebe um anel de alienígenas e vai combater o crime. Mas todos eles não têm muitos... Eles são afastados da humanidade, dos problemas normais da humanidade. E o Stan Lee, ele quer colocar os seus personagens vivendo os problemas de hoje da humanidade, né? Os problemas que todo mundo tem.
Outro personagem dele que vai surgir, nesse caso, inclusive, né, deixa eu pegar aqui, é o Homem-Aranha, que todo mundo conhece. O Homem-Aranha é um menino, um adolescente, que é picado por uma aranha radioativa e ele recebe os poderes de uma aranha. Essa todo mundo conhece na história do Homem-Aranha, se não pelos gibis, pelo cinema. E o que tem de novo no Homem-Aranha? Ele não, primeiro, ele é uma criança, né? Ele tem 15 anos, 16 anos, ele é um adolescente. Segundo, ao contrário do Batman, que é um milionário, ou do Superman, que é um homem já feito, ele é um menino pobre que tem dificuldades em pagar o aluguel, que tem que ajudar a tia, não consegue. Então, além de estudar, ele tem um emprego de fotógrafo após o horário, onde ele ganha mal, é maltratado pelo patrão, apesar de ser um funcionário bom, porque ele traz as fotos do Homem-Aranha, que é ele mesmo, mas mesmo assim ele é maltratado, ganha mal, não se dá bem no colégio, ele é um nerd, né? É o típico leitor de história em quadrinho, nerd e tal, não se dá bem no colégio, apanha dos amigos, sempre tem aquele fortão que quer bater nele, etc. Então ele é um adolescente normal, vivendo em meio a ter que ganhar a vida, a sofrer bullying, a todas essas questões que o Stan Lee traz para os quadrinhos. Né? Então ele é um menino que combate o crime, às vezes está lá com gripe e ao mesmo tempo que está combatendo o crime e que tem que se preocupar em pagar o aluguel e em ajudar a tia a pagar o aluguel, né? Porque ele é órfão também, perdeu os pais, mora com a tia, né? Cujo tio também faleceu e ele julga inclusive que é um pouco culpa dele. Né? Então a gente vê como que o Stan Lee traz todas essas questões do cotidiano para os quadrinhos. Né? E o Stan Lee vai criar outros diversos personagens que vão ter essas questões sociais, filosóficas. Um outro exemplo é o Pantera Negra. Inclusive nos Estados Unidos vai surgir depois o Partido do Pantera Negra, né? Que é um grupo militante pelos direitos dos negros que vão surgir nos Estados Unidos. O Pantera Negra, ele inclusive é considerado até lá nos Estados Unidos um grupo terrorista, mas que não tem nada a ver com os quadrinhos. O Pantera Negra, ele tem aqui uma foto dele lutando com o Capitão América. Ele é líder de uma nação africana chamada Wakanda. E o que esse Pantera Negra é? Ao contrário do que vai apresentar geralmente os africanos são, ele é de uma nação... ele é... Porque se você pega nos quadrinhos, por exemplo, você sempre vê a África apresentada de um ponto de vista dos brancos. Então o Fantasma, né? Vocês devem conhecer o Fantasma. Ele era um branco que vivia entre os africanos e defendia os africanos de outros brancos. Se você pega o Tarzan, também é um branco, um lord inglês que defende os africanos de outros brancos. Aqui não. Aqui é um negro, um rei negro de uma nação negra super desenvolvida, não é uma nação subdesenvolvida, mas uma nação super desenvolvida tecnologicamente, uma nação que associa tecnologia e magia, então que apesar dela ter um domínio grande da tecnologia, ela não abandonou as suas tradições mágicas e ela tem poder, inclusive, para desafiar as grandes nações brancas do Ocidente. Né? Então ela é apresentada como uma nação capaz de cuidar de si mesma e mais, o Pantera Negra, ele quer manter o Wakanda isolada e não quer que os brancos interfiram em Wakanda, e ele tem tecnologia para isso. E ele chega aqui, né, nessa história, por exemplo, no final dela, ele chega a conseguir eles enfrentam, né, os próprios soldados norte-americanos e eles mandam os soldados norte-americanos embora e falam, olha, nós não precisamos aqui no nosso país, aqui na África, de que americanos intervêm em nossos problemas, nós vamos cuidar dos nossos próprios problemas. Então é uma revista que traz essa questão do Black Power, né, do poder negro, né, de você apresentar o negro, né, como detentor de poder, detentor de uma civilização, de uma cultura, de uma história própria. Né, que ele não precisa do protetor branco, a estilo do Tarzan e do Fantasma. Então, muito interessante, né? Uma revista querida, então, com a questão do racismo,
Pantera Negra. Tem o filme agora, assistam o filme é brilhante, o filme é muito semelhante aos quadrinhos, toda essa filosofia, né, da questão racial tá embutida também no filme. Eu recomendo que assistam o filme, quem não conhece os quadrinhos. E quem assistiu o filme, leia também os quadrinhos, é muito interessante. Então Stan Lee inova os quadrinhos também com este personagem. Um outro personagem também muito interessante do Stan Lee é o Surfista Prateado. Aqui tem um álbum do Surfista Prateado, ilustrado magnificamente pelo Moebius. Surfista Prateado, Parábola. O Surfista Prateado, esse cara aqui no fundo é o Galactus. O Galactus é um devorador de mundos, é um alienígena que destrói mundos, né? Coisa típica dos quadrinhos, né? Essa questão de destruir mundos, etc. Mas então, o Galactus, ele destrói o mundo do Surfista Prateado. Desculpa, ele vai destruir o mundo do Surfista Prateado e o Surfista Prateado faz um acordo com ele. Ele não destrói o mundo do surfista, em troca o surfista se torna o seu arauto. Ele vai achar mundos para o Surfista Prateado devorar. O Surfista Prateado vai achar mundos para o Galactus devorar. Tá? E o Surfista Prateado, ele vaga atrás de mundos, né, para esse ser devorar. Esse personagem começa numa história do Quarteto Fantástico, o surfista. Inclusive ele traz o Galactus para o planeta Terra, para eles devorarem o planeta Terra. Chega aqui, ele conhece o Quarteto Fantástico, ele acaba passando para o lado do Quarteto Fantástico, ele lembra quem ele é, né? E acaba passando para o lado do quarteto e ajudando o Quarteto Fantástico a derrotar o Galactus. Só que depois ele não consegue ir embora da Terra. O Galactus prende ele na Terra. E ele vai ter uma série de histórias com um teor filosófico, digamos assim, existencialista, muito perto da filosofia sartreana, né? Assim, da questão existencial. Qual é o seu papel no universo? Qual é o próprio significado da existência do universo? Para que nós estamos aqui? Né? Então o Stan Lee vai falar muito dessa questão filosófica. Mas futuramente vou gravar um vídeo só sobre a filosofia no Surfista Prateado, merece. Né? Bom, então a gente chega também aos X-Men. Os X-Men, né, todo mundo conhece, tá aqui, ó, né, a saga da Fênix Negra, Massacre de Mutantes, também aqui na capa da Enciclopédia Marvel, 40 anos, o Wolverine. Os X-Men, eles são muito interessantes, eu gosto muito da história dos X-Men, porque eles são um grupo de super-heróis que nasceu... Assim, o Stan Lee havia criado vários heróis, então o Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa, o Thor era um deus, era um cara que tinha um martelo, um cara que tinha um cajado, o cara que batia no chão virava o deus do trovão, então ele trouxe os deuses. O Hulk, um cientista que foi banhado por radiação, o Quarteto Fantástico também radiação. E o Stan Lee estava assim, meio sem ideias, né? O que eu vou fazer para novos heróis? Ele pensa no seguinte, e se as pessoas nascessem com superpoderes? Então ele cria a ideia de mutantes, né? De mutações, isso muito... Aí você tem o darwinismo aí, né? Surge o darwinismo. Então é muito interessante ver os X-Men por essa questão do darwinismo, né? Então dentro da evolução, né? Talvez nós seres humanos nós vemos evoluindo, né, de outros hominídeos desde 4 milhões de anos atrás. Agora, há cerca de 200 mil, 300 mil anos surgiu o Homo sapiens, que somos nós, só que nós ainda continuamos no processo de evolução. Por exemplo, a questão da gente poder beber leite hoje. Nosso organismo ele não é feito para beber leite de outros animais, tipo para beber leite de vaca, ele é feito para beber leite humano quando nós somos crianças. Mas nosso organismo se adaptou ao consumo de leite de outros animais. Então nós estamos paulatinamente nos adaptando ao consumo de leite. E nós vamos nos adaptar e nosso corpo ainda continua se adaptando. Nós ainda estamos no processo de evolução, só que muito mais lento. Quer dizer, esse processo é muito lento e a gente não nota ele acontecendo. E o Stan Lee pensa no seguinte, e se esse processo começasse a ocorrer, as pessoas começassem a ter superpoderes? Alguns têm superpoderes, outros nascem de formas, entre aspas, que a gente consideraria grotescas, né? E assim nascem os X-Men.
Ao mesmo tempo, os X-Men são uma parábola. Eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso, nessa revista aqui, Pecado, né? Chamado X-Men, o Pecado de Ser Diferente, né? Numa sociedade de massas, onde eu trabalho justamente com essa ideia. A ideia de que, por exemplo, a ideia de que os mutantes, né, eles representam, e isso hoje no geral todo mundo, a maioria dos analistas, né, vão por esse caminho de que os X-Men representam diversas minorias, né? Inclusive, né, no caso dos Estados Unidos, poderia representar na época a minoria negra, que era perseguida, depois hoje talvez a minoria latina, a minoria LGBT, diversas minorias os X-Men poderiam representar. Ou seja, eles são os diferentes, os indígenas, né? Eles são os diferentes que são perseguidos, né? Que são perseguidos pela maioria. Então, inclusive, a gente pode associar, por exemplo, o professor Xavier, né, que é o líder dos X-Men, que é o tutor deles, com uma figura histórica norte-americana, que é o Martin Luther King, que queria o convívio pacífico, né? E o Magneto, que é aquele que é um mutante que já não quer o convívio, digamos assim, tão pacífico, mas que já procura apelar para uma segregação total entre mutantes e humanos, com o Malcolm X, que é um personagem da história norte-americana, que queria justamente essa segregação entre brancos e negros ela fosse acentuada e que os negros vivessem separados dos brancos. Enquanto o Martin Luther King queria um convívio juntos, com os negros tendo os mesmos direitos que os brancos, né? O Martin Luther King queria esse convívio junto, o Malcolm X queria uma separação, né? Então isso está bem visto nas figuras do professor Xavier e do Magneto. Então a gente vê que o Stan Lee ele sempre procurava demonstrar nas suas obras questões políticas, sociais, filosóficas, né? Então esse é o Stan Lee, uma pessoa capaz de fazer esse tipo de... capaz de trazer essas questões sociais para os quadrinhos. Então os quadrinhos de super-heróis com Stan Lee, eles são muito mais do que diversão, eles são muito mais do que escapismo. Os quadrinhos de super-heróis, eles nos trazem questões sérias, questões da atualidade, né? Não é à toa que quando criança eu fui um leitor de quadrinhos, quer dizer, sou até hoje um leitor de quadrinhos, mas os quadrinhos tiveram uma importância muito grande até para o meu futuro aprendizado como filósofo, né? Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, na minha época, poucas pessoas diziam que liam quadrinhos, né? Hoje eu faço até parte da ASPAS, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Artes Sequenciais, onde nós temos aí já talvez alcançando uma centena de pesquisadores no Brasil que trabalham com histórias em quadrinhos, de forma acadêmica. O que quando eu cheguei na faculdade no começo dos anos 2000 era muito raro, né? Eram poucas pessoas que o faziam. Por quê? Porque os quadrinhos eles nos dão essa margem para que nós possamos ver essas interações, né? E o Stan Lee consegue fazer isso, né? Trazer questões sociais, políticas, da família, raciais, todas para dentro dos quadrinhos, com personagens como os X-Men, com personagens como o Homem-Aranha, certo? Então esse é o Stan Lee, né? Esse é o grande escritor de quadrinhos. E quem quiser então, conhecer um pouco mais sobre Stan Lee, eu apresentei essas duas biografias. Sobre a própria Marvel, eu recomendo essa obra aqui, belíssima, Marvels, tá? Que conta a história da Marvel, um fotógrafo que conta a história do desenvolvimento de todos os super-heróis da Marvel. Essa edição, acho que provavelmente vocês não vão achar, uma edição rara, né? Porque a capa dela, como que é a capa dela? De plástico, né? Cobre aqui. Mas tem edições encadernadas, Marvels, conta toda a história dos heróis Marvel, né? Que são essas criações do Stan Lee. Eu também recomendo esse livro, Para Além dos X-Men. É um livro sobre os X-Men, artigos de vários acadêmicos brasileiros sobre os X-Men. Inclusive tem um artigo meu chamado A Mansão X e a Escola do Jardim, uma leitura epicurista dos X-Men, onde eu trabalho com a questão dos X-Men a partir do Epicuro.
inclusive demonstrando essa questão mesmo. Com o Epicuro, na escola dele, ele foi a primeira escola filosófica a aceitar mulheres, ele aceitava escravos, ele aceitava todo mundo na escola filosófica. Não era aquela escola elitista como a escola platônica. E a escola do professor Xavier, nos X-Men, é uma escola justamente para mutantes, que são aqueles que são perseguidos pela sociedade, assim como a escola do Epicuro. Bom, vou ficando por aqui, esse vídeo já está com 25 minutos, já é um tempo bom. Então, gente, nós perdemos aí o Stan Lee. Isso, tudo bem, ele não fazia quadrinhos já há muito tempo, né? Mas a sua perda, como a perda de qualquer ser humano, ela é muito sentida, né? Nós ainda vamos ver ele tanto no filme dos Vingadores 4, né? O final da Guerra Infinita, quanto no filme da Capitã Marvel, porque ele já gravou as participações. Depois, infelizmente, não veremos mais Stan Lee. Mas ele foi importante para a minha formação, creio que foi importante para a formação de muitas pessoas. E ler Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Pantera Negra, X-Men, todos esses heróis do Stan Lee, hoje, ler esses heróis, eles são uma verdadeira formação filosófica, cultural, que nos faz mergulhar em diversas questões da contemporaneidade. Então, leiam quadrinhos de super-heróis, não é só escapismo, não é só divertimento, é isso também, isso é bom também, mas é também um mergulho em diversas questões da atualidade e questões filosóficas, questões sociais. Então é isso, até o próximo vídeo, eu vou gravar outros vídeos sobre histórias em quadrinho e presto aqui a minha homenagem a esse homem incrível que foi Stan Lee, que marcou tanto a minha vida como leitor, como filósofo. Até!